Neemias, capítulo 4. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós, diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse: "O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção?" Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: "Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. O nosso Deus escuta como eles caçoam de nós. Faz que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo." Então continuamos a reconstruir a muralha e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem na vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: "Os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar?" Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-lo, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. Em várias vezes, os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: "Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas e seus lares. Nossos inimigos ficarão sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderão que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam na guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim, e eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades:
O trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam na guarda, armados com lanças. Nessa época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com nossas armas na mão. Neemias capítulo 5. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos e as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros diziam ainda: tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, não temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês? As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, aos não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite. Devolvam agora mesmo seus campos e as suas plantações de uvas e as oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades juntarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem, e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que seja assim. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os 12 anos em que fui governador na terra de Judá, desde ao ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até meus empregados exploravam o povo.
Até seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi e 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso não pedi dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por esse povo. Neemias capítulo 6. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e esse veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso. Por isso, proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa. E por isso fui visitá-lo e ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo no templo e vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas eles virão matá-lo. A isso respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Oh meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profecia da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul e depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas e Tobias
a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulam, filho de Berequias. Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo.